Era uma vez, havia uma mulher chamada Cida. Ela fazia uma cara valente todos os dias, mas a verdade é que ela sentia tudo muito profundamente. Ela era uma pessoa incrivelmente sensível e estimava aqueles que amava, mais do que qualquer pessoa pudesse imaginar. Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui com a Cida Alfieri. 18 de abril foi Dia da Literatura Infantil. Essa data foi escolhida por Monteiro Lobato, ter nascido nesse dia. Ele foi o primeiro brasileiro que escreveu para as crianças. E a Cida, ela é aqui de Descalvado e é a marca da literatura infantil aqui, né, Cida? Sim, Então, sim. né, para assim, em homenagem aí aos escritores descalvadenses, a todos os escritores, é, a gente vai conversar aqui um pouquinho. Conversamos com o Márcio Fonseca semana passada e hoje eu estou aqui com a Cida. Cida? Sim. Obrigada, foi um prazer, uma honra ter você na Vitrine Empreendedora para contar aí a sua jornada como escritora infantil. E eu Olha, queria que você se apresentasse para as pessoas do YouTube, do a honra Instagram. é minha, estou muito feliz que você lembrou de mim. A honra é minha, muito obrigada. Bom, a Cida Alfieri é escritora, mas por detrás de ser escritora, eu já fui enfermeira, trabalhei longos anos na Santa Casa, da adolescência até mais ou menos 21 anos. Aí eu prestei um concurso, passei a trabalhar na nossa Caixa, nosso banco, e me aposentei lá. Fora isso, né, eu tenho muito amor pelos animais, cuido de alguns que a gente tem, cuido da minha mãe, que está acamada, e faço o que eu posso. Vamos ver, assim, vamos dizer que eu sou uma pessoa que eu gosto de servir. Eu Aham. faço o que eu posso para ajudar o próximo, faço o que eu posso para me ajudar e gosto muito de escrever. Como que foi o encontro com as palavras, com a literatura? Ô, Débora, nem eu não sei explicar, porque Você escreve desde quanto eu era tempo? criança, eu ia no primário. No meu primeiro ano, a minha irmãzinha ficou muito doente, acabou falecendo, e por causa disso eu tive muitas faltas no primeiro ano. E aí a minha primeira professora, que era a dona Elisa, ela disse para minha madrinha: olha, ela faltou tanto que o ano está perdido, né? Aí eu insisti de ir e acabaram deixando eu continuar. E eu passei de ano e eu ganhei um prêmio. Mas era assim, eu gostava das palavras, eu gostava de recitar alguma coisa. Ah, Durante o primário, as outras professoras me escolhiam para recitar na classe, para ler, e eu sempre escrevia assim alguma coisa. É claro que criança escrevia uma frase curtinha, e eu ia guardando tudo isso que eu ainda tenho, que é tudo amarelado, mas eu tenho. Daí eu nunca pensei de ser escritora. Mas aí surgia concursos e eu entrava, e o primeiro eu ganhei com 14 anos, ganhei muitos concursos a nível nacional, não foi só municipal, e foi indo. Quando eu tinha 36 anos, eu já tinha um pacote bem grande de coisa amarelada, né? Que eu ia guardando, De de memórias. memórias. E aí eu sofri um acidente onde eu quase perdi a vida e tive que ficar em casa de molho. Aí uma amiga chegou e falou para mim assim: bom, vamos catar aquelas coisas que você tem lá, vamos escrever um livro. E nós começamos a mexer com esse negócio de querer montar um livro. Nós montamos um livro de poesias, que foi esse aqui, bem simplesinho, né? Bem, que acabou se tornando o primeiro livro lançado por uma mulher em Descalvado. E aí nós lançamos esse aí e a minha amiga ainda insistia, mas escreve, escreve. Então, o que, que eu ia escrever? Comecei a escrever a minha história da infância, que foi onde eu criei a Menina Pirralha, né? O Menina Pirralha. Então, o Menina Pirralha, ele é a história da minha infância e ele foi o livro mais amado pelas crianças, né? Que foi esse aí, esse aqui, né? Tem várias edições já, né? Várias edições. E as crianças, esse livro aqui eu lancei no ano de 2002.
Você vê, são 23 anos e as crianças ainda amam esse livro. Por quê? Porque conta as histórias de como a gente vivia, né, a dificuldade sofrida quando era criança, a miséria que a gente viveu, a dificuldade, a gente era um pouco meio selvagem, né? Andava descalço, tá? E as crianças da atualidade não conhecem nada disso. Então, talvez seja por isso que chama tanto a atenção. E eles leem, e eles leem, eles fazem trabalho, eles escrevem cartas para mim. Eu tenho ali cerca de 10 pastas daquelas pretas, gordas, de trabalhinho que as crianças criaram através do livro e me deram. Eu Esse guardo livro te tudo. representa, representa sua Sim, carreira de escritora. esse livro foi o que explodiu e que durou 22, está durando, né, 23 anos, né? E foi assim que eu comecei. Então eu não sei explicar para você de onde veio a vontade. Foi um Foi, processo, foi desenvolvendo. deve ser assim a voz de Deus, né? Porque eu na minha pobreza, na minha ignorância de criança, na minha tristeza, eu não pensava nada disso. Foi acontecendo. É uma coisa que eu já nasci gostando disso. E a partir do convite dessa amiga, né, de vamos pôr isso num livro, vamos fazer, transformar isso num livro, qual foi a dificuldade ou o desafio? Porque Então, o mercado literário também mudou muito. este livro aqui, Hum. quando a gente lançou, eu estava muito debilitada, porque depois do acidente eu tive um calvário de mais ou menos 8 anos. Eu tive esmagamento de face. Então estava muito difícil. Aí a Cacilda, que sempre me apoiou, né, que era secretária da Cultura na época, ela pediu para a sobrinha dela digitar, aí montamos um livro, ela me ajudou. Aí a gente fez assim pouquíssimos exemplares, porque não tinha cacife para O pagar uma. custo era alto. E Ainda era é, né? tudo particular, não tinha uma ajuda de ninguém. E como que eu vou falar para você? Não tinha editora, né, para apoiar, tinha nada, era tudo assim. Era um projeto piloto, digamos. Não tinha. Era tudo assim, tinha que imprimir, vender, procurar alguém para comprar, entendeu? Foi assim. Bem, Mas ele está aqui. E esse livro ele tem poesia premiada. É a poesia Tuas Lembranças ganhou o troféu Cultura, e vários livros de poesia que eu lancei, tem várias poesias que eu concorri, né? Tem prêmios nacionais. o Menina Pirralha, você acabou estendendo ele para um projeto educacional, né? Aí, cadê o projeto? Esse projeto aqui, porque foi assim, quando eu lancei o Menina Pirralha, a secretária de Educação era a dona Ruth. E a dona Ruth comprou alguns exemplares e colocou nas escolas. Aí a reação de amor ao livro, de interesse pelo livro, porque nas escolas também tem muita criança que é problemática, e quando eles liam o livro, eles melhoravam. Então, começaram a me chamar para visitar as escolas, para bater papo com eles, porque esses dias mesmo eu ouvi, mas chama escritor, lê livro de escritor morto, como é que apareceu uma viva aqui? Então, para eles, Que legal. eles falaram isso para mim na Parece última que visita. o escritor não. Foi lá na escola da Teresa dos Anjos, que eles falaram isso a última vez que eu fui lá. Então, o que aconteceu? Aí eu bolei um projeto, que é o projeto Tempo de Leitura, o Escritor Presente, né, que é com o livro Menina Pirralha, A Prisão da Beija-Flor, mas eles querem a Menina Pirralha. Uhum. Eles querem a Menina Pirralha. E foi aí que eu comecei a me apresentar, as escolas me convidam, eu vou como voluntária, nunca ganhei um tostão por isso. Nesses 22 anos que eu faço esse trabalho, eu nunca ganhei nada, nunca pedi nada. Eu vou como voluntária. E tem melhorado bastante. A minha conversa com os alunos problemáticos, geralmente, eles ficam melhores depois que conversam. Como que é essa interação com as crianças? Através dos livros? A professora lê o livro e tem coisas que eles acham que não existe porque eles não conhecem. Então, quando eu chego, eles não deixam eu fazer uma palestra, eles me enchem de perguntas. Curiosos. Então, através das perguntas que eles fazem,
eu vou explicando como era no meu tempo, como é agora. Eles perguntam se é verdade isso, verdade aquilo. Então, eles vão associando o sofrimento dele. Às vezes, por exemplo, o livro conta do meu pai bêbado. Hoje muitos têm problemas com o pai, com droga, com bebida. Então eles vão assim associando e aí eles veem que o sofrimento também passa, que a gente tendo fé e querendo também as coisas melhoram, Uhum, entendeu? Porque eu cresci, cheguei até aqui, entendeu? É certo. por aí. Aqui, olha, tem vários exemplos, ó, de a minha presença aqui. Peraí que eu vou mostrar. Tem várias mostras aqui do que eles mandam para mim, ó. Isso aqui já é meio antigo, né? Mas olha, toda escola que eu passo tem um tipo de trabalho que as crianças fazem com o livro, ó. Isso é muito gratificante, né? Muito, muito. Olha, as crianças, né? Olha, E esse projeto, ele não ficou só em Descalvado. não, Em outras cidades acabaram aderindo a isso. sim. Uma vez eu fui chamada em Santa Rita, olha, tá vendo? Então, Uhum. eles leem e produzem através do livro Menina Pirralha, E esse projeto tem até hoje. tem até hoje. Você continua fazendo. Eu fui há pouco tempo, quer ver? Foi no começo do mês que eu fui lá no Teresa dos Anjos. Uhum. Para quem é recomendado Menina Pirralha? A idade Olha, a desse idade projeto? tem até os adultos que amam a Menina Pirralha, não tem uma idade. Mas normalmente a gente oferece e tem mais sucesso do primeiro ao quinto ano, Sim. né? Seria até, vamos dizer, Uns uns 9. 12, né? 10, 10, 12 12 anos. anos. É. E ele tem várias edições, né? Esse daqui é o Pirralha 2. Olha, Esse Pirralha daí 2. foi pelo PROAC. Depois tem umas outras coletâneas também, É, né? ao todo são 17 livros, né? Contando que eu fiz poesia para criança e a. Agora, Ocita, tem uma coisa na sua jornada. Você foi a primeira escritora descalvadense a ser reconhecida, ter um livro publicado? Foi, feminino foi. Até então só existia registro de livros publicados por homens. Aham. Eu fui a primeira que foi uma mulher que pôs um livro na cidade. Ai, que bacana, né? Como que é É. isso para você? Ah, sabe, eu gosto, né? Eu gosto, eu me sinto abençoada, seria o termo, abençoada. Aham. Porque não é uma questão de vaidade, de querer brilhar, não. É uma questão que, vamos dizer, quem sofreu tudo que eu sofri, de repente Você serviu vê para isso alguma coisa. virar uma mensagem, né, Sim, construtiva. sim, sim, é uma realização de sonhos, né? Aham. Que ninguém pode abandonar os sonhos. Sem contar que você faz parte da educação infantil. Porque Sim, hoje, nesse mundo de tecnologia, as crianças todas, né, essa geração TikTok, todas conectadas com o celular, você tem esse projeto de interação com as crianças, né, sim. de incentivo à leitura, é muito bacana. Sim, eu gosto. Eu vou nas escolas com amor, tentando melhorar a cabecinha deles, tentando incentivar os sonhos deles, para que eles não se Você acha que abandonem. ainda que tem resistência hoje? Essa geração de hoje tem mais resistência com a leitura? Olha, pelo que eu tenho visto, as pessoas estão perdendo por completo a vontade de ler. No caso, eles gostam de ler Menina Pirralha. Então, já chegou vez que a professora falou para mim: olha, tem um grupinho aqui, ó, meio triste, né? Meio terrível, e eles se juntam ali numa mesa e ficam lendo, 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 aí fala assim: ai, vai apanhar de novo, ai, vai apanhar de novo. Então, ficam interessados Interessado mesmo, na entendeu? história. Então, ajuda. Pô, precisava melhorar Tem bastante, muito mas papel da ajuda. escola. Lá dentro, eles Tem, têm esse hábito, até essa responsabilidade como tarefa, enfim, mas fora dali ainda é está se difícil. perdendo, né? É difícil. A gente precisaria criar um novo projeto, um novo método, né, para chamar a atenção deles em cima da leitura e escrita. E hoje eu vou nas escolas e eu falo para eles, olha,
Vocês precisam amar a leitura, a escrita, porque no meu tempo eles falavam assim: "Ai, não sabe ler, vai trabalhar na roça". Mas hoje, se vocês forem trabalhar na roça, vocês vão ter que lidar com máquinas computadorizadas. Vocês vão ter que saber ler, vão ter que saber escrever para mexer naquilo, porque não tem muito mais a mão de obra braçal. Uhum. Agora está com máquinas, e essas máquinas são os computadores. Então Como que vocês vão tem que chegar lá estudar de sem saber qualquer ler? jeito. É. Né? Eu falo, você vai empregada doméstica, aí vocês chegam lá, tem um monte de aparelhos lá. Como é que vocês vão mexer naqueles aparelhos se não sabe ler? Vocês vão no supermercado, Como que vai dirigir se não sabe aí você ler as vai lá placas de trânsito e no tudo, né? supermercado, você vai pedir para o outro, igual minha mãe sempre fez, que me cortava o coração. Ó, ô moço, vê para mim quanto custa isso. Porque quem não sabe ler é cego. Uhum. Eu Quem não falo sabe isso ler para essa eles. Eu falo isso para transporte. eles. Mas é verdade. Uhum. Quem não gosta, não sabe ler, não sabe escrever nada, é cego. Cida, teve algum reconhecimento especial ou algum projeto, algum desses livros que te marcou muito, assim, na sua vida? Olha, Débora, agora em termos de reconhecimento, eu fiquei muito, mas muito, muito feliz mesmo, gratidão eterna, quando eu recebi a medalha do Vicente Talarico na Câmara, porque aquilo para mim é um reconhecimento da cidade, que me Uhum. deu, né, uma homenagem, uma medalha. Depois eu recebi uma moção honrosa da Câmara, recebi como reconhecimento, que eu amo muito, como eu disse, os presentinhos que as crianças criam. É. Então, as crianças me dão flores, as crianças me dão doces, as crianças me dão ah, desenhos, elas fazem encenação de peça de teatro com meu livro, e todas felizes. Então, isso para mim não tem dinheiro que pague, A menina porque pirralha é muito gratificante, é não parou, muito. né, Não, não parou, eles nesses amam. 20 anos. Eles amam. E esse é o maior presente para mim, o amor das crianças, o contato com as crianças, né? Agora, em termos de reconhecimento, eu recebi um troféu também em Guarulhos, lá, que é um troféu Arte e Movimento. Eu fui indicada pelo pessoal do Rio de Janeiro, eu faço parte do grupo das Mulheres Reais do Rio de Janeiro, é um grupo de movimento cultural, Uhum. cultural, e é mundial. E o nome é Mulheres Reais. E elas, eu andei publicando nas antologias delas, né? Aqui, ó. Eu publiquei nesse livro, publiquei nesse, poesia, e aí eles me indicaram para receber o, o troféu. Recebi também o troféu. Então, eu tenho muitos, muitos assim, prêmios, certificados que eu ganhei em concurso. Tenho. Mas o que está faltando para mim, assim, seria fazer o livro viajar mais longe, entendeu? Sim. Que a gente, como escritor, tem muitas dificuldades, Tipo né? uma espécie de patrocínio nesse sentido. Poderia ser um patrocínio, sim, poderia ser alguma editora que se dispusesse a fazer esse trabalho. A Menina Pirralha é uma edição independente. Ela não Tudo tem independente. editora. Ela Tá. tem editora, mas é independente, entendeu? Aham. Não é uma editora que toma posse, né? Sim. E outro livro também que me emocionou muito de escrever foi esse. Nesse livro aqui, não é só a história do Padre José. Na verdade, quando a gente está escrevendo, você pensa que vai sair de um jeito, acaba saindo do outro. Esse livro aqui, ele acabou saindo a respeito do trabalho de Jesus através de um padre. Então, nesse livro aqui, ele tem muitas citações bíblicas. Eu consegui enquadrar todo o acontecimento que acontecia na missa das bênçãos dentro dos ensinamentos de Jesus e o trabalho desse padre através de Jesus, né? Então, esse livro aqui me emocionou muito, mas eu também não tive renda com ele. Esse padre aqui, ele tinha
um tipo de um orfanato, que era o centro juvenil, e aí eu doei o livro, a renda, para aquele orfanato. Eles venderam cerca de 5.000 cópias desse livro Ah, e foi doado para o centro juvenil. quem é o padre José Antônio? O padre José Antônio, ele estava em Dourado na época, não está mais. Agora ele está fazendo missas na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em São Carlos. Mas ele é um padre, como que eu vou explicar para você? Um padre benzedor, um padre milagreiro, do estilo do padre Donizete. Uhum. Ele curou muitas pessoas que não tinham mais esperança na medicina. Ele curou, nossa, tem muito, muito que eu não saberia nem citar, mas eu escrevi alguns aqui. E aí tem alguns desses relatos. Então, tem muitos relatos desses aqui no livro. Eu tenho 1.800 relatos guardados aqui, que ele me deu quando eu pedi para escrever o livro. São pessoas que procuraram pelo padre numa situação de desespero, maior parte por conta de doença, e foram curadas por Jesus através do padre. É isso que você relata no livro. Porque o padre mesmo diz que ele não faz nada, quem faz é Jesus. Então aí o livro ele seguiu o rumo de Jesus e o padre foi o instrumento. Mas foi muito gratificante escrever esse livro, aprendi muito. Quanto tempo você demora para produzir, vamos por esse livro, né? Que Ah, As Menina Pirralha foi uma coletânea da sua vida aí, dos seus esse livro rascunhos. aqui, ele demorou muito. Ele demorou muito porque o padre não me dava, não conseguia passar para mim as informações que eu precisava. Eu fui muitos anos na missa, cerca assim de 10 para 11 anos. Uau! Eu vi com meus olhos tudo que está escrito aqui. Então esse livro ele demorou para sair. Agora, normalmente, se eu sentar para escrever, que eu tiver condições, depende do assunto, se não tiver pesquisa, esse aqui eu tive que pesquisar também. Mas se não tiver pesquisa, assim, eu escrevo e lanço em prazo de uns 6 meses. Tem que ter muita disciplina e muito foco, assim. É, é, é isso mesmo. Onde que as pessoas que estão assistindo encontram os livros da Cida? Se não tem Então, uma editora, esse também não tem editora? não, atualmente encontra comigo. Aham. Atualmente estão comigo os livros. Você tem redes sociais onde você divulga Tenho, o seu trabalho? eu tenho o Facebook da Cida Alfieri, tenho um Facebook que chama Menina Pirralha, e Uhum. tem outra página que chama Cida, Poetisa e Escritora, No que Instagram você tá ou não? também tá, Cida Alfieri, também tá. Aham. Cida, para quem gosta de escrever, de estudar, até as crianças, não sei se elas perguntam isso para você, é, que dica você dá para quem quer ir para esse lado literário, para ser um escritor? Então, eu vou contar uma coisa interessante para você. Nessa minha caminhada pelas escolas, uma vez uma aluna se levantou e perguntou o que ela podia fazer para ser escritora. E eu expliquei. Olha, primeiro você arruma o assunto, depois você escreve, depois assim, depois assado, né? E a menina, com 13 anos, me lançou um livro. É a Vitória Escapim. Ela apareceu com o livro já não me chamou para ajudar nem nada que eu tinha me oferecido, apareceu com o livro pronto. E era um livro que falava tipo de um romance de vampiros, né? Então eu achei muito gratificante, porque eu falo, né? Vários alunos perguntam como é que faz para ser escritor. E essa daí deu fruto, com 13 anos apareceu com o livro Inspirou. pronto. Já tem uma frutinha aí. Então, o que eu falo para eles é o seguinte, que todo mundo pode ser escritor. Tem que saber ler, tem que saber escrever, tem que arrumar um assunto. Se for um assunto, depende do assunto, tem que fazer pesquisa. Aí tem que pensar se quer ilustrar o livro, se quer pôr foto, tem que arrumar uma pessoa ou uma figura para fazer uma capa. Mas qualquer pessoa pode ser um escritor, basta querer. Aham.
né? Não é uma coisa diferenciada, é uma coisa, quem tem vontade escreve, não é? Sim. Ô Cida, quais são os seus projetos? Você tem algum livro, assim, em mente ou tem escrito alguma coisa? Ai, Débora, eu tenho vários livros na cabeça. Eu já falei para Deus que eu não quero morrer antes de escrevê-los. Tem um livro que está metade escrito, tem um livro que está na cabeça, Eles são infantis. tem livro Uhum. infantil e tem poemas também. Para concluir, eu queria que você escolhesse um poema seu ou uma parte do Pirralha para você ler. E outra historinha também que eles gostam é do meu irmão. O meu irmão ele tem 4 anos de diferença comigo. Sempre foi grudadinho em mim. E a gente não tinha brinquedo, não tinha nada, brincava com caixa de fósforo, com chuchu, com mamão, recortando mamão. E aí, não sei de onde, até hoje eu não sei, eu sempre arrumava aquelas bombinhas gordinhas, sabe? Em junho. Fazia, acho que eu ganhava na burca, jogando burca, trocava por bombinha. Aí um dia, chegou em casa, tinha um formigueiro. E eu, muito arteira, falei para ele assim: Ô João, eu vou explodir o formigueiro. Vamos. Aí o coitadinho perto de mim, eu enfiei a bomba acesa lá dentro do formigueiro. Aí ele perto de mim, aí passou, não explodia nada, né? Eu falei, João, vai lá ver por que não explodiu o formigueiro. Mas ele, naquela inocência, e eu também na inocência, o jeito dele ver, ele deitou o ouvido assim, para escutar se a bomba estava estourando. E bem na hora que a bomba explodiu. Aí aquele formigueiro explodiu na orelha do menino. E o menino ficou gritando que estava surdo. E eu, né, perdida, falei, agora minha mãe me mata, né? Agora minha mãe me mata, foi o que eu pensei. Aí, o que eu ia fazer com aquele menino? Aí eu falei, ai, meu Deus. Aí na hora eu tive uma ideia, eu falei assim para ele, vamos fazer uma coisa, eu ponho você aqui atrás da porta e vou lá embaixo. Se eu gritar, você escutar, é porque tudo vai voltar, vai ficar bem. Aí ele ficou atrás da porta e eu longe, chamando, gritando, falando, e ele respondia. Quer dizer, ele Não não tinha ficou, ficado surdo. ficou com a orelha cheia de formiga, de areia, mas não estragou o tímpano, né? Gente, essa é uma das histórias da Essa Cida eles adoram, Pirralha. essas crianças gostam. Você acha que a nossa infância mudou muito é, das crianças hoje? Falo muito hoje, né, que tem as crianças, hoje as crianças são Nutella, a gente era raiz, Mas mudou. brincava na terra. Mudou, porque na nossa época, primeiro que os pais, eles não se matavam para poder dar tudo para a gente, eles faziam a gente trabalhar. Tanto é que no livro da Pirralha, numa daquelas coleçãozinha ali, tem os trabalhos da Julinha. Quer dizer, eu com 7 anos, eu já trabalhava para caramba. Eu ia buscar lenha, eu varria a casa, eu lavava a louça, eu ajudava. Nossa, era muito. E hoje a criança não pode fazer nada. Uhum. Qualquer coisa errada que a gente fazia, a gente tinha, por exemplo, você brigava na escola. O que acontecia? A mãe pegava você para o braço e ia lá saber o que estava acontecendo na escola. E você chegava em casa e levava uma surra. A professora tinha razão. Hoje, a criança chega em casa e fala alguma coisa, professora, o pai pega um revólver e vai lá para matar a professora. Ou então alguém vai lá querer bater na Vai professora. defender o aluno e ficar contra a professora. Você não pode. Hoje, você não pode dar serviço para eles fazerem, você não pode ficar bravo com eles, não pode gritar, não pode bater, não pode nada. Então, eles ficam meio que sem referência também, sem direção, né? Agora, na nossa época, foi difícil? Foi, mas pelo menos a gente recebeu uma linha, né, para a gente seguir. De respeito, né? O A adulto respeito. tinha que ser respeitado, E a outra criança tinha um coisa lugar. também que eu acho, Débora, que hoje, na atualidade, ninguém mais tem respeito por Deus, não tem respeito pelo sagrado. Quer dizer, não é ensinado essas coisas para eles. Então a pessoa, a criança cresce muito, muito, muito à vontade, sem direção, sem religião, sem nada.
E os pais, né, não estou criticando, veja bem, não estou É criticando. só seu ponto de vista. Os pais, eles se matam de trabalhar, porque a vida está difícil. E o filho fica em casa vendo televisão, mexendo no celular. E quantos problemas que isso traz? Porque hoje a internet também tem uma série de perigos, Uhum, né? Quantos problemas que isso também pode trazer. sim. Então, mudou tudo da nossa época, da minha época até hoje. Eu diria que o mundo virou de ponta cabeça, porque eu conheci o antes, conheço o depois. Sim. Não, eu aprovo o depois. Muitas coisas eu aprovo, porque melhorou demais a medicina, a evolução da tecnologia, muita coisa, mas a gente não sei o que teria que fazer Na questão do da ser questão humano, tem coisa que das acho que crianças, das crianças. das crianças. Porque você vê, às vezes fica preso dentro de casa, não sabe o que é brincar na rua, nem pode brincar na rua mais, porque tem muito perigo, Pois é. né? A gente já não tem aquela coisa de passar pelas ruas e ter as crianças na rua brincando. Eu fiz muito isso. Agora você A gente se vê, juntava à noite com os pais na calçada, os pais ficavam na calçada e a gente na rua, na calçada ali sim, brincando. Hoje é muito mas, difícil, nem pode olha, ver isso, muito é muito difícil. fácil de você perceber a mudança. Quer ver? Na nossa época, era cerca de bambu, casa tudo aberta, as cadeiras na calçadas com os vizinhos conversando. Hoje é tudo grade, muro, câmera, serpentina, um monte de coisa, porque tá tudo muito perigoso. Uhum, Sei, virou de ponta cabeça. sim. Chega uma hora que vai ter que ter um retrocesso. Eu acredito nisso. Eu também acredito, né, que tem uma mudança planetária, mas as crianças da atualidade não vivenciaram aquilo que a menina pirralha cita, Uhum. né? Então eles acham que aquilo ali, nossa, não existiu. Para Quando alguns é até uma surreal, assim, né? Uma coisa que. é, é. Eu chego na classe, às vezes eu falo assim: quem conhece cordão de ferro aqui? Quem já apanhou de cordão de ferro? Eles nem fazem ideia do que é isso. Às vezes aparece um lá, eu tímido, né? Mas a maioria não sabe o que é um cordão de ferro. Quem diria apanhar do cordão de ferro? Pois é. Então, Quem seria a menina pirralha hoje? Né, dessa conversa nesse tempo de hoje. ah, a menina pirralha hoje, acho que superou todas essas coisas, mas continua sendo a menina pirralha, assim, meio infantil, meio ingênua, meio criança, com fé nas coisas, com fé nos sonhos, né? Mas já está virando a curva. A menina que pirralha já cresceu muito, né? Mas não mudou tanto. É. Cid, você vai participar da Feira do Livro? Vou, se Deus quiser, eu vou. Está tudo programado para eu ir. Aham. Quando vai ser? Dia 26 de abril, acho que é das 17 às 19 horas que eu vou. Então o pessoal lá vai conseguir ver suas obras, seus Sim, livros. é uma oportunidade que a gente tem para vender livros, né? Uhum. Porque vender livros assim autônomo é Você quer deixar difícil. alguma mensagem para o pessoal que está assistindo, Descampado? A minha mensagem é de gratidão, né? Gratidão a Descalvado, a todos os meus amigos, às crianças principalmente, que me apoiam, que gostam do meu serviço, a você que me lembrou de mim, gratidão. E também quero deixar que, por mais difícil que a situação seja, passa, tudo passa, e por conta disso a gente não pode desistir dos sonhos. Tem que Sim. levar adiante o sonho que a gente tem. Um Né? dia chega lá, né, Cida? Tudo passa e Deus é grande e a gente acaba chegando onde a gente queria, né? É, é isso aí. Então é isso, Não pessoal. pode desanimar. Olha, sigam a Cida, ela está no Facebook, no Instagram.
E se quiserem o Menina Pirralha, é só entrar em contato com ela. Se precisar também, manda um direct para mim, que eu sei onde achar a Cida, Esse daqui tem, tá? É um presentão para as crianças, né? esse daqui foi para colorir, né? Foi ilustrado pela Marisa E esse é Monzani. muito legal também. Eu ganhei dela, já li, é muito bonito. Esse História. daqui tem as ilustrações, ó, que é para colorir. Foram ilustrações da Marisa Monzani, né? Tá muito linda. Sim. Aí, ó, a ilustração. Tem muito livro, né? Tem. Tem 17. Olha, essa eu acho muito bonita. Essa edição. Lindo. É muito legal. Esse daqui ele é assim, ó, tudo Olha, colorido. são todas coleções. A Menina Pirralha Aí, cresceu no mundo literário, sim, né? sim. Muito bonito. Então é isso, pessoal. Até a próxima. E também tem a Feira do Livro, dia 26. A Cida vai estar lá. Vocês podem ir lá bater um papo com ela, levar as crianças e adquirir aí o Menina Pirralha. Muito Tá? obrigada. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada.